Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro A Idade Decisiva, da Maggie Jay. Ela é psicóloga, escritora e as ideias dela ficaram muito conhecidas no TED Talks, onde ela teve milhões de visualizações. O livro discute a transição dos 20 anos aos 30 e qual é a importância dessa fase na vida de cada pessoa. A autora mostra como o jovem se comporta em várias esferas, como o trabalho, amor, relacionamentos, entre outras. Numa fase onde a ansiedade pega muito forte e os jovens querem, aos seus 20 anos, ser bem-sucedido, ter um bom carro, ter uma boa casa, ter um ótimo e feliz relacionamento, aonde que numa idade tão prematura as expectativas são tão altas. A psicóloga Meg Jay mostra como na carreira dela ela foi analisando e conversando e ajudando muitos jovens a organizarem as suas demandas, desenhar suas metas e viver uma vida mais equilibrada. Ela fala muito da ideia de que os 30 anos são os novos 20 anos e ela acha essa ideia um grande equívoco, um grande risco. Ela mostra que algumas ações tomadas dos 20 aos 30 anos são muito mais vantajosas por questões cognitivas e até mesmo de energia para desenvolver as coisas. A autora mostra que mais ou menos na fase dos 20 aos 30 anos, quase todas as pessoas têm altas expectativas. Elas esperam se formar e ter um emprego muito bom, de alta remuneração, ser reconhecido pelos pais, pelos amigos, encontrar o amor da vida, ter o seu próprio apartamento e seu carro zero, entre outras muitas expectativas que geram grande ansiedade. A questão é que, além de todas essas grandes expectativas, a autora mostra que os jovens, nós, esperamos aproveitar a vida ao máximo, de que dos 20 aos 30 é a fase da experimentação, de curtir a vida adoidado. A questão é que ela mostra que quanto mais você negligencia essa fase, mais você perde no longo prazo, porque a lacuna entre os 20 aos 30 anos, segundo a autora, é uma das mais produtivas para o desenho, para a formação da personalidade. Ela mostra que algumas pesquisas que apontam que aos 7 anos a nossa personalidade está definida, novos dados apontam que dos 20 aos 30 a gente reconstrói muitas questões de personalidade. E nessa fase a gente tem uma capacidade, uma liberdade maior. Por quê? Porque depois dos 30 a gente tem novas obrigações, a gente tem contas a pagar, financiamentos, obrigações, alguns filhos para criar. Então as prioridades mudam e o tempo para arriscar, para estudar e fazer outras coisas acaba ficando muito limitado. A autora mostra que muitos jovens se recusam a trabalhar, preferem ficar em casa do que se submeter a empregos básicos, empregos que não instigam muito desafio. E isso é um grande erro. Segundo a autora, a gente tem que pegar vários empregos, inclusive empregos simples no começo, enquanto jovens, para criar habilidades sociais, que ela chama de capital de identidade. Esse capital de identidade é fundamental para a gente se comportar e saber tratar melhor das dinâmicas sociais. Uma coisa legal que a autora mostra é que ainda na fase dos 20 anos a gente ainda tem um desenvolvimento pequeno do nosso lóbulo frontal. Eu falei isso em outros vídeos, que o nosso córtex pré-frontal ele é responsável pela nossa capacidade de raciocínio, de mensuração, de basear as coisas, de fazer planejamento. O adolescente ele é muito conhecido por ser irresponsável justamente porque o córtex dele ainda não está maduro. E isso ainda persiste depois dos 20 anos. A autora fala que é só na casa dos 30 que a gente vai ter um amadurecimento quase completo do nosso córtex e uma capacidade de raciocínio maior. A questão é que quanto mais a gente procrastina e não entra no mundo adulto, no mundo das interações sociais, do trabalho, dos relacionamentos, a gente vai renegando esse desenvolvimento e vai perdendo muito no médio prazo, nessa fase, e no longo prazo, na vida adulta. A autora diz que a pessoa que a gente vai ser depois dos 30 aos 40, 50, é quase sempre construída na fase dos 20 aos 30 anos, que é a fase que a gente sai da adolescência, do colégio e vai para a vida onde o trabalho, os relacionamentos, as dinâmicas sociais são muito mais complexas, as métricas de sucesso mudam, você não é mais bem sucedido por tirar notas altas, por passar de ano, tudo muda, o nosso sistema inteiro é trocado e a gente tem que aprender a viver sobre essas novas circunstâncias. Ela fala que nesse período a gente sofre grandes choques e grandes aprendizados e é aí que nossa personalidade é realmente definida. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que não adianta a gente ficar só refletindo, a gente tem que agir.
Aos 20 anos até os 30, a gente geralmente pensa muito e age pouco, a gente sempre fica com muitas reservas. Ah, não vou fazer isso, eu mereço coisa melhor, eu não vou ganhar só um salário mínimo, eu não vou fazer um estágio não remunerado, tá maluco? Eu prefiro ficar em casa do que ficar trabalhando de graça aí. São pensamentos que colocam a gente para trás, em desvantagem. Faça um estágio não remunerado, trabalhe por quantias não muito altas no começo, são todas coisas vantajosas porque envolve aprendizado. O que não se pode é estagnar, o que a gente tem que fazer é sempre estar analisando a nossa conduta, a nossa execução, fazendo os ajustes necessários porque a gente vai progredindo. Segundo aprendizado, a ideia de curtir a vida ao máximo e não dedicar tempo ao futuro é muito perigoso, porque, como a autora fala, dos 20 aos 30 anos, a gente às vezes quer muito mais curtir do que fazer as coisas que são importantes ser feitas para uma vida adulta. O problema é que a hora que você chega nos 30, aos 40 é muito rápido. Então é muito mais difícil, a corrida é muito mais complicada. O desafio é muito maior do que você fazer as coisas que são importantes ainda quando é jovem, para criar uma boa base para na maturidade, depois dos 30 aos 40, conseguir ter mais liberdade para continuar seguindo os seus grandes objetivos. Terceiro aprendizado, cada fase da vida tem seu desafio, mas é o conhecimento que nos dá a capacidade de gerenciar melhor isso. Por quê? A cada fase a gente tem níveis de conhecimento e experiência diferentes, capacidades cognitivas para processar, aprender e tomar decisões. Quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente reflete, quando a gente faz algo a respeito, a gente tem condição de viver de forma melhor. Se você é pai, se você sabe que na adolescência a pessoa se comporta de um jeito e ela tem aquelas limitações por questões biológicas mesmo, e depois dos 20 tem outra limitação, depois dos 40 tem outra forma de encarar o mundo, a gente age de forma estratégica. A gente não fica simplesmente reclamando das coisas como são. A gente pode fazer alguma coisa a respeito, porque a cada fase da vida a gente sabe quais coisas são esperadas, o que é normal, o que é anormal e o que a gente pode fazer a respeito. Quarto aprendizado, ter metas, mesmo que pequenas. Isso mantém a gente saudável. Eu falei isso num outro episódio, que eu falei Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que o livro gira em torno disso. Esse é um aprendizado que a autora deixa também. Uma grande dor quando a gente é jovem é que a gente faz as coisas sem ter uma direção. A gente não sabe o que a gente faz. É chato trabalhar sem receber um salário? Pode ser chato, mas se você tem uma meta, se você tem um objetivo, aquilo pode fazer sentido. Se você não tem meta, se você não tem alguma visão, tudo se torna chato, cansativo e para desistir das coisas fica muito fácil. Então ter uma meta é muito importante para a gente se manter saudável, porque isso aponta uma direção e apontando uma direção as coisas que a gente faz têm sentido. E o quinto aprendizado, paciência. Nenhum crescimento vem da noite para o dia. Essa é uma questão complicada. Ser paciente não é nem um pouco fácil, porque a gente quer as coisas para já. Ainda mais hoje, que as coisas são muito mais rápidas, né? A gente quer para ontem tudo. Mas é um grande perigo isso. Porque nada que é grande, que é consistente, nasce da noite para o dia. Um bebê não nasce andando e falando, ele precisa de meses de cuidado ali próximo para se desenvolver. Uma criança, para estar preparada para enfrentar a vida adulta, ela precisa de quase 20 anos de desenvolvimento, de afeto, de cuidados. Nada é rápido. Tudo demora muito tempo para se formar, para maturar, e a gente tem que ter essa consciência, mesmo sendo ansiosos, mesmo desejando as coisas rápido, a gente precisa ter isso em mente para organizar nossa cabeça, para colocar as coisas no trilho e não pular etapas, não fazer coisas de forma descabida, impaciente e perder muito por falta de conhecimento, por falta de reflexão. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!